Madara dirige suas palavras a Tsunade, mencionando que como ela era descendente de Hashirama, seria a primeira a quem mataria. Ele diz que lutou contra Hashirama em uma verdadeira batalha até a morte, totalmente diferente dessa pequena diversão que estava tendo agora. Madara destaca que Tsunade não era capaz de usar o Mokuton, possuía habilidades médicas que não se comparavam às de Hashirama, e além disso, era uma mulher fraca, e pessoas fracas lhe causavam repulsa, principalmente Senjus inúteis. Tsunade responde que realmente era descendente de Hashirama, e era verdade que não podia usar o Mokuton, admite que seus ninjutsus médicos realmente não se comparavam aos de seu avô, que sequer precisava de selos, e reconhece que era uma mulher. No entanto, discorda quando Madara diz que ela era fraca, destacando que a força não era apenas algo que herdou do primeiro Hokage, mas algo que continuava fluindo através das eras, e que esse era seu verdadeiro poder. Tsunade destaca que a determinação que herdou de seu avô a ajudou a criar ninjutsus médicos e todo o sistema de medicina ninja, ensinando 3 regras aos seus alunos. Ninjas médicos não podem desistir de tratar seus companheiros de equipe enquanto ainda estiverem vivos, não podem se envolver em batalhas, e devem ser os últimos a morrerem. Tsunade menciona a existência de uma 4ª regra, que apenas aqueles que dominam o Byakugou, uma técnica de regeneração celular, podem quebrar as 3 regras anteriores. Ela explica que essa técnica é um jutsu proibido que só ela pode usar, e avança para o ataque, deixando claro que não era apenas uma médica ninja. O forte soco de Tsunade impressiona Madara, que se afasta e responde com um ataque de fogo. A Mizukage intercepta com um jato de água, e em seguida, o Raikage avança com um golpe poderoso. Madara recebe um chute forte em seguida de Tsunade, que o joga ao chão. Este reconhece que Tsunade realmente não era fraca, mas ressalta que se ela morrer, os outros Kages ficarão em desvantagem, pois só ela era capaz de curá-los. Tsunade avança novamente desferindo um soco poderoso, enquanto Gaara envolve Madara com sua areia para selá-lo. Porém, para surpresa de todos, Tsunade é empalada, e Madara aparece ileso. Ele explica que o que foi selado era apenas um clone de madeira, como Hashirama costumava usar. Itachi, vendo seu irmão em sua perseguição, invoca corvos para distraí-lo e segue sozinho. Finalmente, ele encontra o local que estava rastreando. Usando seu Susanoo, Itachi quebra a barreira especial que protegia Kabuto, que fica surpreso ao vê-lo. Itachi explica que enquanto estava sob o controle de Kabuto, pôde sentir claramente de onde vinha sua fonte de chakra. Kabuto admite que não esperava que algum ninja desfizesse sua técnica, por isso não se preocupou muito. Ele avisa Itachi que o Edo Tensei não pode ser parado, mesmo que ele seja morto, e que só ele próprio pode interromper a técnica. Sasuke então aparece tendo seguido Itachi, e fica chocado ao ver Kabuto, inicialmente confundindo-o com Orochimaru. Sem entender a situação, Sasuke questiona o que estava acontecendo. Kabuto explica sobre a guerra em curso, iniciada por ele e Tobi para capturar os 2 Jinchurikens restantes, informando a Sasuke que Itachi era um dos Edo Tensei que ele havia revivido. Kabuto revela que no final, todo o plano era do verdadeiro Madara, que planejava lançar um poderoso genjutsu usando o Jubi para controlar o mundo, e para isso precisava do Hashibi da Kyuubi. Tsunade quebra o Susanoo, retira parte dele de seu corpo e a usa para atacar Madara, impressionando os outros Kages. No entanto, Madara contra-ataca fortemente. Mesmo assim, Tsunade se levanta, e suas feridas começam a se curar instantaneamente, sem precisar de selos. Madara reconhece esse poder como o que Hashirama possuía, tentando surpreender com seu ataque. Onoki vê o adversário absorver seu jutsu devido ao Rinnegan. Madara declara que ninjutsus não vão funcionar nele. Onoki fica confuso, já que pouco antes conseguiu acertá-lo com seu Jinton. Madara revela que permitiu ser atingido para mostrar o rosto de Hashirama a eles, na esperança de diminuir suas determinações, mas lamenta que isso tenha tido o efeito oposto. Tsunade comenta que mesmo que Madara tenha os enganado com o clone de madeira, poderiam ver de outra forma, interpretando que Madara estava tão encurralado que precisou usar um clone como substituto. Madara justifica a situação com sua desvantagem numérica. A Mizukage menciona que mesmo sendo 5 contra 1, pede a Madara que não veja isso como injusto, pois apenas mostra que reconheciam seu poder. No entanto, Madara responde que não era injusto, já que 5 contra 1 era um número perfeito para ele se divertir. Ele cria então 25 clones de madeira, revertendo a situação. Além disso, tinha mais uma simples perguntinha. Itachi explica a Sasuke que não estava sob o controle de Kabuto, e este último elogia, parabenizando-o por ter refeito o Edo Tensei com seu próprio genjutsu. Itachi comenta que Kabuto profanou almas que foram purificadas, forçando-as a continuar espalhando tristeza ao obrigá-las a lutar. Ele destaca que depois de finalmente superar a dor e a tristeza, Kabuto com seu jutsu, trouxe de volta todos esses sentimentos. Kabuto fica surpreso que o assassino de todo o clã Uchiha possua um coração tão mole, e sugere que se Sasuke quisesse derrotar o irmão novamente, eles unam forças contra Itachi. Sasuke explica que Kabuto
Kabuto não estava entendendo a situação e revela que seguiu Itachi porque queria falar com ele, e lança shurikens em direção a Kabuto. No entanto, Itachi anula seu ataque. Itachi diz que conversaria com Sasuke mais tarde, mas antes tinham que derrotar Kabuto sem matá-lo, pois se o matassem, o Edo Tensei continuaria. Ele explica que pretendia usar o Tsukuyomi em Kabuto para entender e parar sua técnica. Kabuto insiste que seu jutsu não possuía falhas, mas ouve Itachi dizendo que todo jutsu tem suas fraquezas, e que a fraqueza do Edo Tensei nesse momento era sua existência. Kabuto cobre seu rosto para proteger-se do Sharingan dos irmãos Uchiha, e ataca com suas cobras. Itachi com seu Susanoo, imobiliza as criaturas, enquanto Sasuke desfere um corte. Depois Sasuke tenta agarrar Kabuto, mas ele escapa se escondendo pelo local. Itachi pede a Sasuke para tomar cuidado, pois via chakra por toda parte, mas não conseguia identificar onde estava o verdadeiro Kabuto. Kabuto explica que estava usando seus fluidos para transformar seu corpo em uma forma líquida, uma técnica que desenvolveu após pesquisar e modificar a transformação do clã Hozuki usando Suigetsu, que é capaz de se transformar em água e voltar à forma humana. Além disso, Kabuto revela que possui um poder incrível de regeneração, adquirido através de seus estudos no corpo de Karin, já que todos os Uzumakis possuem uma grande força vital. Sasuke fica impressionado ao descobrir que Karin é do clã Uzumaki, e percebe que Kabuto também possuía o mesmo poder de Jugo, questionando se ele também recebeu a marca da maldição de Orochimaru. No entanto, Kabuto nega, enfatizando que encontrou o local onde o tipo de habilidade de Jugo pode ser adquirida. Ele revela que assim como Orochimaru encontrou a caverna Ryuchi, um lugar lendário tão famoso quanto o Monte Myoboku e a Floresta Shikotsu, Kabuto conta que foi treinado sob a orientação da Cobra Branca Sábia, e finalmente conseguiu superar Orochimaru. Sasuke se prepara com o Susanoo e lança uma flecha. No entanto, para sua surpresa, Kabuto se esquiva com facilidade. Kabuto explica que os membros do clã Jugo possuem um corpo especial que pode absorver o poder da natureza, sendo esse o segredo por trás de seu temperamento selvagem e força repentina. Ele revela que em busca da fonte desse poder, Orochimaru encontrou a caverna Ryuchi, mas na época ainda não havia encontrado o corpo certo para suportar esse poder. Kabuto emerge da boca de sua cobra e afirma que nem mesmo Orochimaru conseguiu se tornar um Sennin, assim como ele, deixando Itachi impressionado. Kabuto diz que a força perfeita do modo Sennin o ajudou a aprimorar sua pele de cobra e que agora ele se considera um dragão. Por outro lado, sem obter resposta, Madara escolhe por seus adversários, e cria um Susanoo para cada um de seus clones. O Raikage percebe o terrível cenário onde cada um Kage teria que lutar contra 5 oponentes, mas Onoki discorda, sugerindo que todos lutassem juntos contra os 25 adversários, e eles avançam. Enquanto isso, no quartel-general, eles ficam cientes da complexidade da situação em que os Kages estavam. Kabuto cobre sua visão e executa uma técnica, criando um dragão que causa um zumbido ensurdecedor e um brilho intenso para confundir seus adversários. Ele avança sem problemas e foca seu ataque em Sasuke, mas com seu Susanoo, Itachi o protege, interceptando a intenção do inimigo. Kabuto enfatiza que o que fazia Itachi diferente dos outros Uchiha era literalmente o poder de seus olhos, pois Itachi podia ver os sentimentos dos outros e usá-los em batalha. Ele menciona que era por isso que Itachi é tão bom em enganar as pessoas e que sempre foi um ninja mentiroso desde o início. Isso irrita Sasuke, que tenta um ataque, mas Kabuto desvia para o teto. Kabuto destaca que mesmo sendo 2 contra 1, uma equipe improvisada não pode derrotar suas habilidades de percepção. Itachi lembra Sasuke de uma missão que fizeram juntos no passado, e os dois se preparam. Em meio às lembranças dessa época, os irmãos lançam ataques contra Kabuto. Enquanto no passado Sasuke errou, desta vez ele acerta seu alvo. Itachi avança com grande velocidade, mas Kabuto consegue reagir e perfurá-lo. Itachi então ativa seu Mangekyou Sharingan, e escapa, desferindo um golpe em Kabuto e cortando um pedaço de seu chifre. Sasuke relembra o momento em que estava em apuros contra o Javali, e foi salvo por seu irmão mais velho antes que algo pior acontecesse. Observando o comportamento de Sasuke, Kabuto começa a deduzir que Sasuke seguiu Itachi para ouvir a verdade da boca do irmão. Ele tenta persuadi-lo mencionando que Itachi era um mentiroso, capaz até de matar seus próprios companheiros Uchihas para proteger Konoha. Kabuto acrescenta que assim como Sasuke, também tinha o objetivo de destruir Konoha e tenta convencê-lo a atacar Itachi, argumentando que Sasuke não deveria se sentir culpado. As palavras de Tobi sobre Itachi invadem a mente de Sasuke, fazendo-o relembrar quando se infiltraram em Konoha pouco tempo após a morte de Itachi. Sasuke observou 4 ninjas da vila conversando sobre a morte de seu irmão, desonrando o nome de Itachi como o vilão mais monstruoso de Konoha, o que o deixou extremamente irritado. No entanto, Tobi o impediu de agir, explicando que eles não conheciam a verdade, e mesmo que Sasuke dissesse algo, o alto escalão de Konoha negaria tudo, acrescentando que nem mesmo a Hokage atual sabia sobre isso.
Jutsu. Sasuke não suportava vê-los retratando Itachi como um traidor, mas Tobi comentou que era isso que Itachi queria. De volta à realidade, Kabuto demonstra interesse em entender as motivações de Itachi para matar o clã, mencionando que ele era como Itachi, pois ambos passaram suas vidas trabalhando como espiões para Konoha, e no final só receberam vergonha e desonra. Itachi reconhece que a vila possuía seu lado negro e suas inconsistências, mas ainda assim ele era Itachi Uchiha de Konoha. Ele assume a responsabilidade por Sasuke ter se tornado quem era agora e acrescenta que não possuía o direito de criticá-lo. Porém, já que as coisas terminaram dessa forma, ele tinha uma única coisa para dizer a seu irmão, mas que falaria depois que detesse em Kabuto. Kabuto destaca que não tinha como perder, se vangloriando de suas habilidades e também de estar imune aos genjutsus dos irmãos. Itachi diz a Sasuke que Kabuto não conhecia a verdadeira força dos Uchihas, enfatizando que os olhos dos Uchihas têm o poder de afetar os inimigos independentemente dos 5 sentidos, mas em troca de perder a própria visão. Sasuke relembra o Izanagi utilizado por Danzo. No entanto, Itachi estava falando do doujutsu conhecido como a outra metade do Izanagi, e menciona que já havia começado os preparativos. Kabuto avança, mas Itachi se defende, afirmando que usaria o Izanami. Ele explica que se o Izanagi é um jutsu que pode mudar o destino, o Izanami é aquele que decide, e pede que Sasuke fique perto dele. Kabuto ataca manipulando o ambiente, e empala Itachi, que consegue proteger Sasuke novamente com seu Susanoo. Com a intenção de reescrever a mente de Itachi, Kabuto avança em sua direção. No entanto, Sasuke interrompe seu avanço com um Amaterasu. O calor das chamas negras faz a caverna voltar à sua forma original. Kabuto destaca que os estudos feitos por Orochimaru ao longo dos anos estavam todos armazenados dentro dele, e afirma estar mais perto do que qualquer um de se tornar o Rikudou Sennin, declarando que comparado a ele, os Uchihas não eram nada. Itachi menciona que apesar de ser muito diferente de Kabuto, ainda conseguia compreendê-lo, pois no fim Kabuto também era um espião e vivia no mesmo mundo de mentiras que ele costumava viver. Itachi confessa que também não conseguia entender quem era, e acrescenta que se Kabuto quisesse descobrir quem realmente é, era necessário olhar para si mesmo e aceitar o que vê, pois aqueles que não são capazes de aceitar quem realmente são, estão destinados a falhar. Kabuto fica incomodado com as palavras de Itachi e argumenta que passou toda a sua vida tentando descobrir quem era a sua maneira. Aqui conhecemos um pouco do passado de Kabuto, que foi encontrado sem memória e tratado por uma freira de um orfanato e acolhido no local. Uruchi, um dos meninos que viviam lá, colocou um capacete para prevenir e proteger Kabuto. Kabuto ouviu da freira que a partir desse momento, moraria ali e que podia vê-la como sua mãe. Nesse ponto, como ainda não tinha um nome, Kabuto foi nomeado em homenagem ao capacete que havia acabado de ganhar. Ao anoitecer, sentindo que devia agradecer pelo acolhimento, Kabuto se levantou para fazer isso. No entanto, ouviu uma conversa dos responsáveis falando sobre as dificuldades financeiras que estavam enfrentando. Kabuto faz barulho e chama atenção, começando a levar uma bronca. Nonou o defende, dizendo que Kabuto havia chegado há pouco tempo e não sabia das regras. Mostram a Kabuto o relógio para que ele aprenda o horário do toque de recolher, mas Kabuto estava com dificuldade. Nonou então lhe coloca seus óculos ao perceber que Kabuto enxergava mal. Como o orfanato não tinha dinheiro para comprar um par de óculos para Kabuto, Nonou dá a ele seu próprio óculos para que ele não perca mais o horário de dormir. Kabuto fica muito tocado e começa a chorar bastante, agradecendo emocionado. Com o tempo, Kabuto aprende ninjutsu médico, e para o bem do orfanato, juntamente com os outros prestam atendimento aos ninjas feridos em batalhas. Um desses ninjas foi Orochimaru, que reconheceu o talento de Kabuto e sugeriu que se ele se tornasse um ninja seria alguém notável. No entanto, Kabuto recusou, pois queria continuar trabalhando e juntar dinheiro para ajudar o orfanato e retribuir tudo o que sua mãe fez por ele. Pouco tempo depois, Danzo e seus homens fizeram uma visita ao orfanato. O ancião menciona que Nonou era a maior agente de inteligência da Raiz e que queria que ela se infiltrasse na Vila da Pedra para verificar uma informação, informando que seria uma missão de longa duração. Nonou se recusou pois já havia se desligado de suas funções na Raiz, mas Danzo a chantageia, enfatizando que se ela recusasse, não pagariam mais um centavo para o orfanato, a deixando praticamente sem escolha. Porém a conversa ainda não havia acabado, pois Danzo tinha outro interesse. Ele menciona a intenção de levar uma das crianças do orfanato consigo. Nonou ficou bastante incomodada com mais esse pedido, mas como sabemos, quem tem mais poder manda e quem não tem obedece. Com isso, um Kabuto que havia escutado toda a conversa escondido se voluntaria para ir, deixando sua mãe e irmãos muito tristes com sua decisão. No entanto, o que eles não sabiam era que Kabuto estava fazendo isso com o desejo de ajudar o orfanato. Com o tempo, Kabuto se tornou um espião, seguindo e se infiltrando em várias vilas inimigas. Em certo ponto, quando estava praticamente encurralado por ninjas da pedra, ele começa a lembrar e sentir saudades do pessoal do orfanato, pois faziam 5 anos desde que ele partiu. Uma kunai é lançada em sua direção, e quando o inimigo se aproxima, Kabuto desfere um ataque fatal. Ao ver o rosto de quem havia atingido, Kabuto reconhece que se tratava de ninguém menos do que sua própria mãe, a quem ele tenta curar imediatamente. Kabuto recorda e entende que sua mãe ainda deveria estar na missão ordenada por Danzo. Nonou não entende por que estava sendo curada. Kabuto então diz seu nome e coloca seus óculos para que ela o reconheça. No entanto, Nonou ainda assim pergunta novamente quem ele era, deixando Kabuto em choque. Quando os reforços se aproximam,
aproximaram do local, Kabuto já não estava mais lá, à beira de um rio. Ele não compreendia por que sua mãe não o reconheceu, ficando em dúvida até mesmo sobre sua própria personalidade. Nesse momento, Kabuto vê emergindo da água Orochimaru, que menciona que esteve de olho nele desde aquela época, tanto nele quanto em Nonou. Ele pede que Kabuto o acompanhe, pois contaria tudo o que Kabuto precisava saber por trás da razão de sua mãe tê-lo atacado e não o ter reconhecido. Kabuto o acompanha até seu escritório secreto para ouvir do Sannin que Anbu Raiz decidiu dar um fim tanto nele quanto em sua mãe, já que os dois eram muito habilidosos como espiões e sabiam demais. Orochimaru mencionou que a Raiz estava encarando Kabuto como um perigo, e revelou que o plano era que tanto Kabuto quanto Nonou se matassem um ao outro. Ele conta que assim que Kabuto deixou o orfanato, Danzo contou a Nonou que o filho se sacrificou entrando na Raiz para que o orfanato conseguisse dinheiro, e como Nonou queria livrar o filho da Raiz, Danzo lhe deu como condição para isso o assassinato de algumas pessoas. Ironicamente, um dos alvos do assassinato era Kabuto. Kabuto ainda não entendia o porquê sua mãe não percebeu quem ele era. Orochimaru explica que a Raiz propositalmente enviou Kabuto e sua mãe em missões em países diferentes para que não se encontrassem, e com isso, mandavam fotos para Nonou para provar que Kabuto estava seguro. No entanto, em certo ponto, trocaram as fotos de seu verdadeiro filho por outra pessoa semelhante, executando uma lenta e gradual lavagem cerebral característica da Raiz. Destaca que devido a isso, sua mãe não o reconheceu e tentou matá-lo, deduzindo que Orochimaru estava com a missão de eliminar aquele que sobrevivesse. Kabuto avança no Sannin, desferindo golpes atrás de golpes, descarregando toda sua aflição e raiva por tudo que a Raiz lhe causou e fez passar. No entanto, para sua surpresa, Orochimaru emerge de sua própria boca ileso. O Sannin ofereceu sua ajuda, mencionando que se Kabuto desejava saber quem era, deveria coletar todas as informações que há neste mundo, assim como ele faz, destacando que acreditava no talento de Kabuto mais do que ninguém, e que seria uma pena ter de matá-lo. Orochimaru deu vários motivos, além de uma nova perspectiva de vida, para que Kabuto o acompanhe. Com isso, Kabuto então aceita e se junta a Orochimaru. Com o passar do tempo, ele ajudou e apoiou o Sannin em suas ambições e experimentos. Quando finalmente Sasuke derrota seu mestre, Kabuto, insatisfeito com quem era até o momento, começa a fazer mais e mais experimentos adicionando coisas em seu corpo. Kabuto argumenta que não queria ouvir as pregações de Itachi, o que queria eram suas habilidades e informações. Ele destaca que Itachi possuía várias coisas para definir quem era, e que não havia Edo Tensei por aí melhor que Itachi. Kabuto então utiliza uma técnica para fazer emergir Sakon em seu corpo. Com as habilidades deste último, usa desta vez Jirobou para fazer um ataque do estilo terra e se livrar do Amaterasu de Sasuke. Kabuto então usa o poder de Kidomaru para lançar uma teia em seus adversários, que se defendem usando o Amaterasu. Ele cerca os dois irmãos, e agora usa a técnica de Kimimaru. Sasuke e Itachi, usando seus Suzanos, conseguem se livrar e escapar da situação. Kabuto decide usar o Genjutsu de Taiuya para subjugar seus oponentes e deixá-los paralisados, e em seguida faz Orochimaru emergir de seu corpo. Sasuke reconhece aquela forma de Orochimaru e ouve Kabuto lhe agradecer por ter finalmente conseguido absorver a única coisa que lhe faltava. Itachi menciona que Kabuto não era Orochimaru, e o aconselha a não se enganar com mentiras. Kabuto irritado lança o Sannin. Itachi então pede que Sasuke olhe em seus olhos e os dois libertam um ao outro do Genjutsu para conseguirem interceptar o ataque de Kabuto a tempo. Itachi menciona que começaria com o Izanami, enquanto o Kabuto desaba no chão. No entanto, Kabuto emerge de sua boca trocando de pele e surpreende Itachi com um ataque. Emocionado, ele destaca que um gênio que teve tudo nunca o entenderia. Sasuke lança sua espada em Kabuto, mas este se esquiva para em seguida interceptar o seguinte ataque com uma técnica de água poderosa. Kabuto perfura Itachi, e neste momento, um dos olhos do Uchiha perde a cor, e ele se transforma em corvos. Kabuto é atingido e ouve de Itachi que o futuro dele já estava em suas mãos graças ao Izanami. Ele avança, porém Itachi se defende. Kabuto tem uma leve sensação de déjà vu e enquanto se aproxima, pisa em uma pena de corvo e se lança novamente para o ataque. No entanto, Itachi o impede, juntamente com Sasuke. Kabuto insiste e atravessa Itachi novamente, mas Itachi mais uma vez se transforma em corvos. Sem entender o que estava acontecendo, Kabuto tem novamente seu chifre cortado. Ele fica em choque, já que seu chifre já havia sido cortado anteriormente, além de acreditar que deveria estar invulnerável a Genjutsu. Sasuke sopra uma bola de fogo, e Kabuto repete sua técnica de água para se defender. Itachi menciona que Kabuto já estava sob seu dojutsu. Este, sem querer acreditar, avança, e Itachi se defende, repetindo suas palavras. Atordoado, Kabuto pisa na pena de corvo novamente, e atinge Itachi, mas vê seu adversário se transformando em corvos e cortando seu chifre mais uma vez. Itachi reafirma que o destino de Kabuto estava em suas mãos, e Kabuto, ainda em negação, começa a aceitar que poderia ser um Genjutsu e tenta quebrar a ilusão, mas não consegue. As mesmas coisas começam a se repetir em ciclos contínuos. Kabuto tenta reverter o controle do Genjutsu usando Taiuya, mas a técnica falha, deixando-o ainda mais apavorado. Itachi avança e Kabuto o atinge, mas Itachi se transforma em corvos novamente. Desesperado, Kabuto tenta recuar, mas seria interceptado por Itachi. Neste momento vemos que Kabuto estava preso em um ciclo do Izanami, a técnica que decide o destino. Itachi explica que o Izanami é um dojutsu que funciona por meio das sensações físicas do usuário
usuário e do oponente. Basicamente, memoriza as sensações corporais e grava momentos importantes com o Sharingan, recriando essas sensações. O Izanami cria flutuações em um momento fixo, gerando um ciclo infinito em troca da visão. Itachi destaca que há uma maneira de escapar desse ciclo, e explica que o Izanami foi originalmente criado como um método para punir e salvar os usuários do Izanagi. Há muito tempo, os Uchihas enfrentaram uma batalha crucial onde o Izanagi era fundamental. No entanto, usar o Izanagi tinha um risco maior do que perder a visão. A maioria dos usuários não conseguiam lidar com o poder de decidir o próprio destino e abusavam dessa habilidade. Isso não era problemático enquanto apenas uma pessoa usava o Izanagi, mas quando dois ou mais o utilizavam, surgiam rivalidades para determinar quem obteve o melhor resultado. Para acabar com esses conflitos internos, foi criado o Izanami. O Izanagi permite ao usuário criar uma nova realidade ao modificar o destino, mas o Izanami serve para derrotar alguém que está usando o Izanagi, salvando-os da arrogância desse poder. Itachi destaca que o Izanami ensina a aceitar o destino, em vez de depender de jutsus para alterá-lo. Sasuke menciona que agora entendia por que o Izanagi e o Izanami se tornaram jutsus proibidos, mas ainda não compreendia por que Itachi usaria um jutsu que possuía uma saída em Kabuto. Itachi responde que Kabuto lembra de como ele era no passado. Ambos foram usados pelo mundo ninja e tiveram dificuldades para se perdoar e se reconhecer. Mais diferente dele, que já morreu, Kabuto ainda tinha a chance de se perdoar. Dentro do loop incessante do Izanami, Kabuto começa a se questionar onde errou, lembrando que só buscava descobrir quem era e ser reconhecido. Enquanto isso vemos Uruchi, irmão de Kabuto do orfanato, com esperança de que com o fim da guerra e as 5 grandes nações aliadas, Kabuto finalmente voltaria para casa. Itachi se prepara para parar o Edo Tensei, destacando que como um verdadeiro ninja de Konoha, protegeria a vila novamente e que não tinha mais arrependimentos. Sasuke, incomodado, não entendia como Itachi podia perdoar a vila depois de tudo que fizeram. Ele pergunta a Itachi se ele não tem arrependimentos quanto ao que o fez se tornar, lembrando que deixou Sasuke aos cuidados de Naruto. Itachi diz ao irmão que não era a pessoa que podia mudá-lo, mas que apesar disso podia parar o Edo Tensei, e assim cumprir sua promessa feita a Naruto. Tsukuyomi. Naruto. Por outro lado, os Kages enfrentavam grandes dificuldades contra a quantidade de oponentes. Tsunade desfere um forte ataque em um Susanoo, mas logo sente os efeitos dos ferimentos em seu corpo. O Raikage, por sua vez, é pego e colocado em um genjutsu de Madara, que em seguida tenta aniquilá-lo. Porém, graças ao Noki, o Raikage seria salvo e liberado do genjutsu. O Tsuchikage encoraja seus companheiros a não desistirem e serem dignos de carregarem o título de Kages. Com a ajuda de Tsunade, ele informa que não lhe resta muito chakra e que este pode ser seu último ataque, e executa um Jinton de grande escala, cobrindo toda a área onde estavam os 25 Susanos. Enquanto Madara escapa de sua técnica, Onoki cria uma abertura que permite que a Mizukage e o Raikage combinem suas técnicas para envolver e paralisar Madara, que também se torna alvo da areia de Gaara, tentando selá-lo. No entanto, admitindo que seus oponentes eram realmente dignos do título de Kage, Madara revela seu verdadeiro poder, declarando que os 5 Kages não eram nada comparados a ele. Todos testemunham chocados o Susanoo perfeito do lendário Uchiha. Tsunade não conseguia imaginar que seu avô lutou contra alguém como Madara. Madara comenta que Hashirama era o único capaz de detê-lo, mas destaca que Hashirama não está ali, e então lança um poderoso ataque que corta as montanhas ao redor e arrasta seus adversários. Onoki, espantado com o quão verdadeiramente poderoso Madara era, questiona por que no passado ele não usou todo esse poder em seu confronto. Madara responde que tipo de adulto lutaria a sério contra uma criança, e começa a se aproximar. Onoki ainda se recusa a desistir, e ouve do inimigo que apenas uma das espadas de seu Susanoo possui o poder suficiente para destruir tudo que há no universo, destacando que seu Susanoo é tão forte quanto as bijus. Por outro lado, enquanto seu irmão seguia os preparativos para acabar com o Edo Tensei, Sasuke revela a ele que quando viu em seu caminho, apenas o seguiu para confirmar se o que Tobi e Danzo disseram era verdade ou não. No entanto, não foi apenas isso que confirmou. Ele revela que quando estava com Itachi, os sentimentos e adoração que tinha quando criança pelo irmão voltavam. Sasuke destaca que quanto mais ficava perto de Itachi, mais o entendia e mais odiava Konoha por ter causado tanta dor ao seu irmão. Ele acrescenta que seu ódio continuava crescendo cada vez mais forte, e realça que mesmo que Itachi proteja Konoha agora, um dia ele iria destruí-la. Itachi finalmente desfaz o Edo Tensei, e vemos todos os ninjas revividos ficarem incandescentes e começarem a brilhar, até mesmo os que haviam sido selados. Madara, por sua vez, prestes a desferir seu ataque final contra os Kages, vê seu Susanoo desaparecer. Ele logo entende que algo havia acontecido com o usuário do Edo Tensei. Itachi se aproxima de Sasuke enquanto sentia sua consciência sumindo lentamente. Ele menciona que não precisava mais mentir ao irmão e confirma
afirma que realmente fez tudo o que Danzo e Tobi contaram, e então usa seu Sharingan para que Sasuke veja toda a verdade. Sasuke observa seu irmão Ishizui conversando sobre uma rebelião do clã Uchiha e uma iminente guerra civil em Konoha. Vê que Ishizui confiou a Itachi a tarefa de proteger a vila e honrar o nome dos Uchihas. Depois assiste Itachi contando as intenções do seu clã ao alto escalão, e embora o Hokage considerasse fazer uma estratégia para tentar resolver a situação na diplomacia, Danzo toma ações mais radicais, reunindo-se com Itachi mais tarde. O ancião sugeriu duas opções a Itachi: ou ele fica do lado dos Uchihas, participando da rebelião e sendo destruído junto com todo o clã, ou pode ficar do lado de Konoha e salvar seu irmão antes que a rebelião ocorra. Danzo destacou que precisavam parar a rebelião antes que tudo acabasse em caos, e como um agente duplo para os Uchihas e Konoha, ressalta que Itachi era o único capaz de fazer algo para salvar seu irmãozinho. Itachi aceitou a missão de exterminar seu próprio clã. Ele havia descoberto sobre a existência do autodenominado Madara. Sabendo da história do passado de Madara e que este último tinha ódio de Konoha e do próprio clã Uchiha, Itachi propôs se juntar a ele para conseguir vingança contra seu clã, com a condição de que o suposto Madara não encostasse um dedo em Konoha e nem em seu irmão Sasuke. Com isso, chega o dia da noite trágica em que tudo ocorreu, e Itachi, antes de dar início ao massacre, se arrependia de não ter contado tudo a Sasuke antes de chegar a esse ponto. Diante de seus pais, que no fim aceitaram sua escolha, Itachi chora ao ouvir deles que seu filho prometa cuidar de Sasuke. Mesmo com filosofias diferentes, Fugaku disse que tinha orgulho de Itachi. De volta à realidade, depois de assistir a tudo, Sasuke fica em choque, e um arrependido Itachi por tudo que fez ao irmão se aproxima, encostando sua cabeça. Ele diz que Sasuke não precisava perdoá-lo e que não importava o que seu irmão fizesse dali em diante, ele sempre irá amá-lo.